Falo também sobre o Flamengo, com o José Boto queimado interna e externamente. Tem também as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo. José Boto completou 7 meses no Fla e vive seu pior momento. Dá para dizer que o diretor executivo de futebol português do Rubro Negro está queimado, dentro e fora do clube. A gota d'água para essa situação bastante ruim do dirigente tem a ver com a contratação de Mickey, atacante da Irlanda. Ele pertencia ao West Brom e foi o Boto quem o descobriu e quem formalizou toda a negociação de 37 milhões de reais. Com a divulgação dessa negociação, muitas críticas dentro e fora do clube, que fizeram com que o presidente BAP desfizesse o acordo, enfraquecendo seu diretor executivo de futebol. A justificativa que o Flamengo vai dar é de que o atleta tem problemas físicos, mas a última lesão do Mickey aconteceu em 2022, ou seja, é uma historinha para inglês ver. A grande verdade é que depois de contratar o Juninho do Azerbaijão no início da temporada ao custo de 31 milhões e o Juninho não performar bem, mas essa contratação de um jogador desconhecido que viria da segunda divisão queimou bastante o filme do Boto. Mas não para por aí. O diretor executivo de futebol do Flamengo também coleciona pequenos problemas com estrelas do atual elenco. Gerson deixou o Fla bastante chateado com a condução do Boto. O Arrascaeta não morre de amores por ele e o Pedro também dá para dizer que não fala a mesma língua do dirigente português, apesar de ambos falarem o português, se você é que entende, se você obviamente você entende a brincadeira, né? Só para entender e explicar, o Boto é muito mais rígido e exige mais profissionalismo dos atletas do que a gestão passada de Marcos Braz e companhia, que era mais benevolente. E especialmente os mais antigos de clube não têm gostado da condução mais rigorosa do José Boto imposta no dia a dia. Tem ainda informação sobre o Manchester City, que interfere no Flamengo. O City negociou o Kyle Walker com o Burnley. Dessa maneira, sobrou apenas um lateral direito no elenco de Pep Guardiola, o Rico Lewis. E há a informação já há algum tempo de que o Manchester City tem a intenção de contratar o Wesley do Flamengo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, antes de mais nada, vamos lá, o jogador Mickey Johnston chegaria aqui ao Rio de Janeiro 5 horas da manhã dessa terça-feira, tudo acertado, e o salário dele não ia ser alto, tá, galera? Daria, em 12 meses, em um ano de contrato, o Flamengo ia gastar 8,4 milhões de reais bruto com esse jogador. Já contando com 13º, tá? Todo aquele desenrolar todo. Ou seja, daria em torno de 640 mil reais bruto. Isso não é alto. É menos até do que o Juninho, atacante que chegou, foi a primeira contratação dessa gestão, menos até do que o Juninho está recebendo atualmente. Então, não seria um investimento alto para salário e até mesmo de compra. 35 milhões de reais, hoje, para um atacante de 26 anos, não é considerado um valor alto, pelo contrário, mas a contratação foi vetada. E para ser bem sincero, pessoal, vamos lá. Supondo que tenha acontecido o seguinte, Flamengo de fato vetou a contratação após análise do departamento médico dos exames do atleta. Para mim é um erro, porque não fizeram isso antes de o José Boto finalizar a contratação. Supondo que vetaram a contratação desse jogador por conta da repercussão negativa, para mim é outro erro também. Mostra que não tem convicção. Isso para mim é pior do que você contratar o atleta e o atleta não dar certo, porque você está se baseando através de repercussão em rede social. Sou totalmente contra isso. Então, gente, está tudo errado. Independentemente do que tenha acontecido, está errado. Algo precisa melhorar. Não é normal isso. Isso não pode ser normal. E o Felipe Luiz, que chegou a conversar com o jogador por videoconferência, foi comunicado pelo próprio José Boto que o jogador não viria mais. E o Felipe Luiz ficou surpreso, porque ele esperava relacionar esse jogador já para sábado, para utilizá-lo já na ponta esquerda. Inclusive, eu vejo muita gente questionando o José Boto, e com razão, tá? Ele é o responsável por contratação, enfim, ele é o homem que o BAP, presidente do Flamengo, colocou ali para ter essas tarefas no dia a dia do Flamengo, mas o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado. E quando eu falo precisa ser questionado, porque
ao lado do José Boto, ele também toma essas decisões. Ele tomou a decisão de não utilizar o Alcaraz, sendo que a gente sabe que é bom jogador. Ele tomou a decisão de contratar Juninho. O José Boto foi atrás do Juninho porque o Felipe Luiz indicou, sugeriu. Ele tomou a decisão de não utilizar o Vitor Hugo. Vitor Hugo está sendo cedido ao Famalicão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não utilizar mais o Pedro, quando ele disse em abril que era obrigação dele pensar numa equipe em prol do Pedro, e até o momento não é isso que está acontecendo. Então o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado, tá, gente? Não é só o José Boto, não. Porque o Felipe Luiz ele toma essas decisões também. Também. E ele precisa ser questionado em relação a jogo, sim. Ah, por que eu não posso mudar minhas convicções? Tá aí, ó. O Renato muda a todo momento em mata-mata. Olha o que aconteceu. Hoje tem uma semifinal e o Fluminense está lá, semifinal de Copa do Mundo. Por quê? Porque o Renato sabe se adaptar jogo a jogo nesse tipo de competição. Ah, porque batemos de frente com a nossa convicção. Não bateu de frente. O Flamengo tomou 4 gols de um Bayern de Munique, gente. Como que eu vou falar que o Flamengo jogou bem tomando 4 gols? O Felipe Luiz também precisa ser questionado. O Boto pensa isso aí? É óbvio que pensa. Se põe no lugar dele, independentemente se era uma boa contratação ou não. E para ser bem sincero, se esse atacante irlandês tivesse sendo contratado depois de uma chegada bombástica, vou dar um exemplo aqui, Ezequiel Barco, jogador que todo torcedor do Flamengo pede. Se ele contrata o Ezequiel Barco, logo depois esse Mickey Johnson, ninguém ia falar nada do Mickey. É porque o Mickey está sendo contratado depois da saída do Gerson, depois do Flamengo tá notoriamente com muito dinheiro em caixa. É por isso que a contratação está sendo questionada. Eu não vou entrar no mérito se era uma boa contratação ou não. Mas vamos lá. O José Boto, quando ele chegou, ele ouviu da diretoria que iria ter carta branca. E aí, de repente, passam por cima dele e vetam uma contratação, independentemente do motivo, seja repercussão ou análise do exame médico. É óbvio que eu, no lugar dele, eu também ficaria chateado, eu também pensaria em sair. Ele deve ter, sei lá, 40 anos de profissão, nunca deve ter passado por isso em lugar nenhum, mas eu avisei quando ele chegou. Falei aqui no canal, seria o maior desafio do Boto na carreira, ser dirigente do Flamengo. Aqui a pressão é muito grande e ele está percebendo isso. O Boto foi de gênio do scouting a dirigente incompetente na mesma velocidade que eu tenho de ir a um chá de bebê e desisto na hora. É isso. Fração de segundos. Pum. Agora, o Flamengo tem um jogo importante sábado contra o São Paulo. O Flamengo precisa vencer esse jogo, pensando no Campeonato Brasileiro, e também precisa fazer contratação. O Flamengo não pode deixar de contratar e tem que ser logo para o jogador chegar e se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Felipe Luiz. E por falar em contratação, estão me perguntando sobre Rodrigo Depou. Gente, eu vou ser bem sincero. Ninguém no Flamengo me confirmou interesse, negociação por esse jogador. Inclusive, segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, ele está muito próximo de deixar o Atlético de Madrid e ir para a Inter de Milão. E me chama atenção, tá? Porque Rodrigo Depou é um dos melhores jogadores da posição no mundo. Joga muita bola, titular absoluto na seleção argentina. Ele tem muito mercado na Europa. Sair do Atlético de Madrid para Inter de Milão, para Inter Miami dos Estados Unidos, olha, isso me chama atenção. O único motivo que eu poderia tentar entender o Rodrigo Depou é porque ele é muito fã do Messi. Ele é fã de carteirinha mesmo. Ele é muito fã do Messi. O único motivo que eu ia tentar entender é o fato dele querer jogar ao lado do Messi nessa reta final de carreira do Messi. Fora isso, ele tem muito mercado no futebol europeu. Tudo bem, isso não quer dizer que ele não possa vir para o Flamengo, mas no Flamengo ninguém me confirmou essa informação. Continua o interesse do Flamengo em Carrascal, mas toda essa situação envolvendo Boto, BAP, vai sair, não vai, é óbvio que acaba atrasando um pouco a operação, uma operação já complicada. Nossa senhora, eu confesso para vocês que em determinados momentos eu penso, cara, como é que o Flamengo consegue perder para ele mesmo, gente? O Flamengo fez uma boa campanha numa Copa do Mundo de Clubes.
e ninguém mais fala disso. O que está acontecendo no Flamengo é um absurdo. É print vazado, é conversa de dirigente falando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. E se o dirigente falou isso, é porque o Felipe Luiz aprova a saída do Pedro, o que eu acho um absurdo. O problema do ataque do Flamengo hoje é não fazer gol, é não saber finalizar. Aí você vai vender o seu principal fazedor de gols, o cara que melhor sabe finalizar. Não faz o menor sentido uma situação como essa. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, o Flamengo vai se preparando para esse duelo importante com o São Paulo, que terá um novo treinador, porque o Hernan Crespo foi regularizado no bid, estava uma confusão danada, conseguiu ser regularizado no bid, ou seja, vai ficar na beira do gramado contra o Flamengo nesse sábado, 4h30 da tarde. Beleza, galera? No Maracanã. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, fui! É isso aí, nação rubro-negra. Eu quero saber sua opinião sobre o José Botto. Está fazendo um péssimo trabalho à frente do Mengão, buscando aí contratações que são estranhamente, né, questionáveis. Jogadores aí que a gente fica aí pensando por que seria bom esse jogador para o Flamengo. Como queria trazer aí o Mickey Johnston, né, jogador irlandês, e o Flamengo acaba aí voltando atrás, desistindo da contratação por conta da pressão muito grande por cima desse jogador, né? Por não ser um jogador à altura, né? Vista aí por muitos, questionados por jornalistas, torcedores, o que esse jogador entregou até hoje na sua carreira, se esse jogador acrescentaria no Flamengo. Então, o José Botto corre o risco aí de ser demitido do Flamengo. Deixa aí sua opinião sobre essa situação. Também peço a você para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com mais amigos flamenguistas para não perder nada do nosso querido e mais amado rubro-negro aqui no canal Flamengo News. Um forte abraço a todos e até mais tarde com os próximos vídeos com as informações do Mengão.